O som da porta sendo trancada ecoou como um veredito final quando o corpo de Helena de Alencastro foi lançado para fora da mansão sob a fúria da chuva noturna. O xale rasgado escorregou-lhe dos ombros e a lama beijou-lhe a barra do vestido como uma marca de desonra. Atrás dela, a voz da madrasta, fria, satisfeita, ainda cortava o ar como lâmina afiada. Uma bastarda não tem direito a teto nem a nome. Vossa mãe era uma desgraçada, e vós sois o fruto podre dessa união maldita. Aquela expulsão não era apenas da casa que fora de seu pai, era da própria dignidade, do último refúgio que restara após a morte dele. O trovão ribombou como testemunha celestial de tamanha injustiça, e Helena sentiu o mundo girar em torno de si. A febre antiga, nunca devidamente tratada por falta de recursos, reclamou seu preço naquele instante. As pernas fraquejaram, a visão embaçou, e ela cambaleou pela estrada enlameada, perdida entre as sombras e a tempestade. Não sabia para onde ir. A vila a havia abandonado, temerosa de contrariar a nova senhora da mansão Alencastro. Os amigos de infância viraram o rosto quando ela passou, mendigando abrigo. A igreja estava trancada àquela hora da noite. E assim, guiada apenas pelo instinto de sobrevivência, Helena arrastou-se pela estrada principal até avistar o único portal iluminado naquela noite maldita, a entrada da residência de Dom Augusto Valença, o homem cujo sobrenome fora amaldiçoado em sua infância, o inimigo declarado de seu falecido pai. Com o último suspiro de consciência, Helena caiu diante daquele portão de ferro, o rosário que fora de sua mãe apertado contra o peito, a chuva lavando-lhe o rosto como lágrimas que já não tinha forças para chorar. O mundo escureceu e ela submergiu nas trevas. O criado mais velho, Sebastião, foi quem a encontrou durante sua ronda noturna. A princípio, julgou tratar-se de um monte de trapos abandonado. Mas quando a luz da lanterna revelou o rosto feminino, pálido como mármore funerário, ele recuou assustado. Chamou os outros. Vieram 3, 4 criados, todos hesitantes, olhando para aquela moça encharcada como se fosse um enigma perigoso. "Está viva?" perguntou a governanta Dona Matilde, uma senhora de meia idade, com olhos severos, mas coração menos duro do que aparentava. "Respira, sim, mas mal", respondeu Sebastião, ajoelhando-se para verificar o pulso. "Está ardendo em febre. Devemos levá-la para dentro", sugeriu uma das criadas mais jovens, Clara, cuja voz tremia de compaixão. "O senhor não permitirá", retrucou o outro criado, Antônio, sacudindo a cabeça. "Não aceitamos vagabundos nem pedintes. São as ordens." Foi Dona Matilde quem tomou a decisão. Com aquela autoridade silenciosa que só os anos de serviço concedem, ergueu a lanterna mais alto, iluminando melhor o rosto da moça, e viu algo que os outros não haviam notado. A qualidade do tecido do vestido, ainda que rasgado e sujo. A delicadeza das mãos, ainda que feridas. O rosário de prata antiga, ainda que manchado de lama. "Esta não é uma qualquer", declarou com firmeza. "Tem sangue de fidalguia. Levem-na para o quarto dos fundos. Vou preparar compressas, e ninguém acorda o senhor até que eu ordene." Obedeceram. Carregaram Helena como se transportassem cristal quebrado, subindo a escadaria dos criados, atravessando corredores que cheiravam a cera de vela e madeira envelhecida. Colocaram-na numa cama simples, mas limpa. Tiraram-lhe o vestido encharcado. Cobriram-na com mantas de lã. A febre queimava-lhe a pele como brasas. Dona Matilde trabalhou em silêncio, aplicando panos úmidos na testa, forçando gotas de água entre os lábios ressecados. Clara permaneceu ao lado, rezando baixinho. O resto da casa dormia, alheia ao drama que se desenrolava nos aposentos dos criados. Somente quando o amanhecer tingiu de cinza as janelas é que Dona Matilde foi buscar o senhor. Dom Augusto Valença acordou com a batida discreta, mas insistente na porta de seus aposentos. Abriu os olhos, irritado. Detestava ser perturbado
antes que o sol estivesse completamente erguido. Aos 42 anos, tinha o hábito de começar o dia em solidão, revisando contas, lendo correspondências, evitando o caos que a presença de outros inevitavelmente trazia. "O que é?" perguntou áspero, ainda sem abrir a porta. "Senhor, é urgente", respondeu a voz de Dona Matilde do outro lado. "Uma moça foi encontrada desmaiada ao portão. Está com febre alta." Augusto vestiu o roupão com impaciência e abriu a porta, o senho franzido. "E por que me incomodam com isso? Chamem um médico, paguem o tratamento se necessário e mandem-na embora quando estiver recuperada." "Senhor..." Dona Matilde hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. "Ela tem o sobrenome Alencastro." O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo derretido. O maxilar de Dom Augusto enrijeceu, os olhos cinzentos tornaram-se pedra. Aquele nome, aquele maldito nome que assombrara sua juventude, que fora pronunciado em tribunais, que representava traição, desonra, ruína evitada por um triz. "Alencastro", repetiu devagar, como quem mastiga veneno. "Tem certeza?" "Trazia papéis no bolso do vestido, senhor. Cartas endereçadas a Helena de Alencastro. É a filha do falecido coronel Rodrigo de Alencastro." O ar pareceu escapar dos pulmões de Augusto. Rodrigo de Alencastro. O homem que tentara arruiná-lo, que espalhara mentiras sobre seus negócios, que quase lhe custara tudo. O ódio, antigo e profundo, ressurgiu como lava de vulcão adormecido. "Onde ela está?" "No quarto dos fundos, senhor. Inconsciente. O médico ainda não chegou, mas a febre é preocupante." Augusto desceu as escadas com passadas pesadas, seguido por Dona Matilde. Atravessou os corredores que conhecia de cor, cada tábua do assoalho familiar sob seus pés. Chegou ao quarto dos fundos e parou na soleira, observando. Helena jazia imóvel sob as mantas, o rosto voltado para a janela. Mesmo na penumbra, mesmo queimada pela febre, havia nela uma fragilidade que contrastava brutalmente com a imagem que Augusto fizera dos Alencastro. Esperava encontrar arrogância, talvez até malícia disfarçada. Mas tudo o que viu foi uma moça à beira da morte, abandonada, destruída. "Quanto tempo ela tem?" perguntou sem desviar o olhar. "O médico dirá com certeza, senhor, mas se a febre não baixar até o anoitecer, talvez não passe da noite." Augusto permaneceu ali por longos minutos, lutando contra algo que não conseguia nomear. Seria justo deixá-la morrer? Seria piedade salvá-la? Ou seria fraqueza? O fantasma de seu pai, morto defendendo a honra da família contra as acusações de Rodrigo, parecia sussurrar em seus ouvidos. Vingança. Mas então, um som frágil cortou o silêncio. Um gemido baixo, quase inaudível, escapou dos lábios de Helena. E naquele som não havia maldade, apenas dor. Dor pura, humana, inegável. "Chame o melhor médico da região", ordenou Augusto, finalmente virando-se para sair. "Não quero uma morte em minha casa. Quando ela estiver consciente, trareis-na à minha presença." Dona Matilde assentiu, surpresa, mas satisfeita. Conhecia seu senhor há tempo suficiente para saber que, sob a camada de gelo, ainda havia brasas de humanidade. Helena acordou 3 dias depois. A primeira coisa que sentiu foi a maciez do colchão, uma sensação tão distante de seu recente passado que julgou estar sonhando. A segunda foi o aroma de ervas medicinais e algo parecido com sopa de galinha. Abriu os olhos devagar, piscando contra a luz suave que entrava pela janela. "Bem-vinda de volta", disse uma voz feminina, gentil. Clara estava sentada numa cadeira ao lado da cama, bordando. "Destes-nos um susto terrível." Helena tentou falar, mas a garganta estava seca como palha. Clara, percebendo, trouxe-lhe um copo d'água, ajudando-a a beber devagar. Cada gole era um alívio. "Onde?
Onde estou? Conseguiu perguntar finalmente. Na residência de Dom Augusto Valença, senhorita, respondeu Clara, e Helena sentiu o sangue gelar. Valença? Repetiu, o pânico subindo como maré. Tentou sentar-se, mas o corpo protestou fraco demais. Não posso estar aqui. Preciso ir embora. Estais muito fraca ainda, senhorita, e lá fora há uma tempestade. Onde iríeis? Helena não tinha resposta. Onde de fato iria? A mansão de seu pai estava nas mãos da madrasta. A vila a rejeitara. Não tinha amigos, não tinha família, não tinha nada. As lágrimas vieram sem permissão, escorrendo silenciosas por suas faces pálidas. Clara, comovida, segurou-lhe a mão. Ficai tranquila. O Senhor ordenou o vosso tratamento. Não sereis expulsa enquanto não estiverdes bem. Mas ele odiava meu pai. Sei disso, senhorita. Todos sabem, mas o Senhor não é cruel, é justo à sua maneira. A porta se abriu, e Dona Matilde entrou carregando uma bandeja com caldo e pão. Vejo que acordastes. Ótimo, precisais comer. A febre baixou, mas ainda estáis muito debilitada. Helena comeu em silêncio, cada colherada um esforço, mas o caldo estava quente e temperado com cuidado, e ela percebeu, envergonhada, que não comia algo tão bom há semanas. Desde que o pai morrera, a comida na mansão tornara-se escassa para ela, reservada apenas para a madrasta e seus aliados. O senhor quer vê-la quando terminardes, disse Dona Matilde, recolhendo a bandeja vazia. Tomarei a liberdade de emprestar-vos um vestido limpo. Não podeis apresentar-vos ao senhor assim. Helena assentiu, muda de medo e gratidão confusa. Que tipo de homem era aquele que salvava a filha de seu inimigo? O encontro aconteceu no escritório de Dom Augusto, um aposento que exalava poder e antiguidade. As estantes de mogno alcançavam o teto alto, repletas de volumes encadernados em couro, filosofia, direito, economia, história. Mapas emoldurados decoravam as paredes, alguns mostrando as vastas propriedades Valença, outros exibindo territórios distantes, que talvez representassem ambições passadas. A mesa de carvalho maciço, polida até brilhar, ocupava o centro do espaço, coberta de documentos ordenados, canetas de pena alinhadas com precisão militar, um tinteiro de prata e um sinete com o brasão da família. As janelas altas deixavam entrar a luz cinzenta da manhã chuvosa, e o aroma da sala era uma mistura de papel envelhecido, cera de vela e algo vagamente floral. Talvez as rosas que cresciam no jardim externo, e cujo perfume se infiltrava pelas frestas. O silêncio ali era pesado, como se o próprio ar contivesse séculos de decisões importantes. Helena entrou apoiada em Clara, as pernas ainda trêmulas, cada passo um esforço consciente. Vestia um vestido cinza simples, emprestado de uma das criadas mais robustas, que lhe caía largo no corpo magro demais. O tecido áspero roçava sua pele ainda sensível da febre, e ela sentiu-se pequeníssima naquele espaço grandioso. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ela as entrelaçou na frente do corpo, tentando esconder o nervosismo. Dom Augusto estava de pé diante da janela mais alta, uma silhueta escura recortada contra a luz difusa. As mãos cruzadas atrás das costas, a postura militar, tudo nele emanava autoridade. Observava a chuva que ainda caía, agora mansa, transformada em garoa persistente. Quando ouviu os passos, o arrastar hesitante dos pés de Helena, o farfalhar discreto das saias, virou-se com movimento controlado, deliberado. O impacto foi mútuo, visceral, inesperado. Helena viu um homem alto, facilmente ultrapassando os 6 pés, de ombros largos que preenchiam o paletó escuro com presença imponente. Os cabelos negros, espessos, tinham fios de prata nas têmporas, como se a vida tivesse deixado sua marca apenas ali, reservada e elegante. Os olhos eram da cor de tempestade,
cinzas com nuances de azul escuro, ora frios como pedra, ora profundos como mar revolto. O rosto era talhado em linhas severas, maxilar quadrado, queixo firme, nariz aristocrático, lábios finos, mas bem desenhados. Não havia crueldade naquela fisionomia, apenas uma espécie de cansaço que vinha de dentro. Uma tristeza antiga, cristalizada em linhas ao redor dos olhos e da boca. Ele usava trajes sóbrios, paletó preto, colete de brocado discreto, gravata impecavelmente amarrada, sem ostentação nem ornamentos supérfluos. Não usava anéis, além da aliança de casamento, que Helena notou com um aperto estranho no peito, ainda permanecia em seu dedo anelar. Havia nele uma dignidade natural, o tipo de autoridade que não precisa ser proclamada porque é simplesmente reconhecida. Augusto, por sua vez, viu uma moça de talvez 23 anos, embora a magreza excessiva e as olheiras profundas a fizessem parecer mais jovem e mais velha ao mesmo tempo, mais jovem pela fragilidade óbvia, mais velha pelo sofrimento gravado nos olhos. O corpo era esguio demais. Os ossos dos punhos, visíveis sob a pele translúcida, a clavícula pronunciada acima do decote modesto do vestido. Mas a postura era ereta, orgulhosa mesmo na fraqueza. A cabeça erguida com dignidade que nenhuma humilhação conseguira quebrar completamente. Os olhos eram o que mais chamava a atenção. Castanhos escuros, grandes, de cílios longos e absolutamente honestos. Não havia neles o brilho calculista que ele aprendera a reconhecer em pessoas que querem algo, nem a opacidade da mentira. Eram olhos que haviam chorado muito, mas que ainda conseguiam ver beleza, ainda conseguiam ter esperança. O cabelo castanho, ainda ligeiramente úmido do banho que as criadas lhe haviam dado, fora preso num coque simples na nuca, revelando a curva delicada do pescoço, a orelha pequena onde um único brinco de pérola, provavelmente o último bem que não lhe haviam roubado, pendia discreto. Havia nela uma vulnerabilidade que o irritou profundamente, porque tornava infinitamente mais difícil odiá-la. Era muito mais fácil quando o inimigo tinha rosto duro, olhos frios, postura arrogante. Mas aquela moça, com seu queixo trêmulo e suas mãos entrelaçadas, desafiava todas as narrativas que ele construíra sobre a família Alencastro. O silêncio esticou-se entre eles, denso, enquanto Clara, sentindo a tensão, recuou discretamente para perto da porta. «Sentai!» ordenou Augusto, finalmente, indicando uma cadeira alta de espaldar reto diante da mesa. Não era um convite, era uma ordem. A voz era grave, bem modulada, com o sotaque refinado de quem estudara em boas escolas. Helena obedeceu, as mãos cruzadas no colo, os olhos baixos. O silêncio esticou-se desconfortável. «Sabeis quem sou?» perguntou Augusto, finalmente a voz neutra. «Sim, senhor, Dom Augusto Valença. E sabeis que vosso pai e eu éramos inimigos?» «Sim, senhor. Então certamente compreendeis a ironia desta situação.» Helena ergueu os olhos e ele viu lágrimas represadas ali. «Compreendo, senhor, e peço-vos perdão pela intrusão. Não tinha para onde ir. A chuva, a febre. Não me recordo de como cheguei aqui. Se pudesseis ter a bondade de me conceder mais um dia para recuperar as forças, partirei e não vos importunarei novamente. E para onde ireis?» A pergunta simples e direta feriu como agulha. Helena abaixou os olhos novamente. «Não sei, senhor.» «Não sabeis», repetiu Augusto com um toque de sarcasmo. «Vossa família não vos acolhe. Meu pai faleceu há 6 meses, senhor, e a atual senhora da mansão não me considera família. A madrasta? Sim. E vossos bens, vossa herança?» Helena apertou as mãos com força, lutando contra o choro. «Contestada, senhor. Dizem que não sou filha legítima, que minha mãe, que eu não tenho direito a nada.
A voz quebrou, mas ela forçou-se a continuar. Fui expulsa, na noite da tempestade, sem nada. Augusto observou-a em silêncio, e algo nele, algo que tentara sufocar com ódio e amargura, sentiu um puxão incômodo. Conhecia aquele tipo de dor. Conhecia a injustiça, a traição, o abandono. Sua própria esposa o traíra antes de morrer no parto, deixando-o com um filho e um coração despedaçado. "Quanto custa a vossa cura?" perguntou, mudando de assunto. "O médico, os remédios, a hospedagem?" Helena ergueu os olhos confusa. "Eu não sei, senhor." 100 libras, disse ele friamente. "É o que gastei para manter-vos viva." Era uma mentira. Gastara menos da metade, mas precisava de uma justificativa, de um contrato que tornasse aquela situação suportável para seu orgulho. "Não tenho como pagar-vos, senhor", sussurrou Helena, a voz trêmula. "Então trabalhareis, até que a dívida esteja quitada." Helena piscou, processando. "Trabalhar aqui? Tendes alguma objeção?" "Não, senhor, mas eu não sei se..." "Sabeis cozinhar?" "Sim, senhor." "Costurar?" "Sim." "Ler e escrever?" "Sim, senhor. Meu pai fez questão que eu..." "Então servis. A governanta vos instruirá sobre vossas funções. Tereis um quarto, comida e abrigo. Em troca, trabalhareis em silêncio e sem causar problemas. Quando a dívida estiver paga, podeis ir aonde quiserdes." Era uma sentença disfarçada de favor, e ambos sabiam. Mas para Helena, naquele momento, era uma tábua de salvação. Assentiu, os olhos marejados. "Obrigada, senhor. Não vos decepcionarei." Augusto virou-se novamente para a janela, encerrando a conversa. "Dona Matilde vos espera. Podeis ir." Helena levantou-se, vacilante, e fez uma reverência desajeitada antes de sair. Quando a porta se fechou, Augusto apoiou as mãos na mesa, exausto. O que acabara de fazer? Acolher a filha de Rodrigo de Alencastro sob seu teto? Seu pai devia estar revirando no túmulo. Mas havia algo naqueles olhos castanhos, naquela voz quebrada, que o impedira de simplesmente virá-la para a rua. Talvez fosse compaixão, talvez fosse curiosidade, ou talvez, pensou com amargura, fosse apenas solidão. Os primeiros dias de Helena na Casa Valença foram um aprendizado em humilhação silenciosa. Acordava antes do amanhecer, quando o galo ainda não cantara, e dormia tarde, quando todos já haviam se recolhido. Suas tarefas eram muitas: ajudar na cozinha, remendar roupas, organizar a biblioteca, limpar os aposentos dos criados. Não se queixava. Cada refeição que comia, cada noite que dormia sob um teto, era um luxo comparado ao que deixara para trás. A casa era imensa e cheia de segredos. Corredores que não levavam a lugar algum, salas fechadas há anos, retratos de antepassados cujos olhos pareciam seguir quem passava. Os criados eram cordiais, mas distantes, conscientes de que ela não era exatamente uma deles, mas também não era uma convidada. Dom Augusto mantinha distância. Cruzavam-se nos corredores as refeições servidas, mas ele nunca lhe dirigia a palavra, a não ser para dar ordens curtas. "Traga mais lenha. A biblioteca precisa de organização. Certifique-se de que Tomás coma." Tomás. O menino era o enigma da casa, o coração partido que ninguém conseguira alcançar. Filho único de Dom Augusto, tinha 6 anos de idade, mas carregava nos ombros um peso que parecia pertencer a alguém muito mais velho. Dona Matilde contara, em voz baixa, durante um serão na cozinha, que ele perdera a mãe no parto. Um parto difícil, prolongado, que terminara em tragédia. A mãe morrera nos braços do médico, enquanto o bebê chorava seus primeiros choros. E desde então, desde aquele primeiro dia manchado por luto, Tomás carregara a marca da perda. Nos primeiros anos, ainda balbuciara algumas palavras: água, fome, pai. Mas depois do 3º aniversário, algo se fechara dentro dele como porta batida pelo vento. Parou de falar completamente.
Rejeitava abraços com violência surpreendente para alguém tão pequeno, empurrando, esperneando, mordendo até quando tentavam consolá-lo. Não brincava com os filhos dos criados. Não ria. Passava horas olhando pela janela, fixando o horizonte como se esperasse por algo ou alguém que nunca chegava. As governantas anteriores haviam desistido, uma após a outra. A primeira fugira em lágrimas depois que Tomás quebrara um espelho em seu quarto, cortando a própria mão no processo, não de propósito, mas de fúria incontrolável. A segunda durara apenas 3 semanas antes de declarar o menino possuído por espíritos malignos e procurar um padre. A terceira simplesmente não aparecera mais um dia, deixando apenas uma carta pedindo desculpas, mas afirmando que não podia lidar com uma criança assim. Dom Augusto, destroçado pela incapacidade de alcançar o próprio filho, tornara-se uma sombra. Trabalhava obsessivamente, passava dias fora inspecionando propriedades, voltava apenas para sentar-se diante da lareira e beber conhaque em silêncio. A casa transformara-se num mausoléu de pessoas vivas. Helena viu Tomás pela primeira vez numa tarde chuvosa, 3 dias após ter assumido suas funções na casa. Estava no Jardim dos Fundos, um espaço semicircular cercado por muros de pedra cobertos de era, com um pequeno canteiro central onde cresciam ervas selvagens, camomila, erva cidreira, hortelã, alecrim, todas misturadas com dentes de leão e outras plantas daninhas. Ninguém cuidava daquele jardim havia anos. Era um território esquecido da propriedade. Mas Helena, criada entre livros de botânica que a mãe lhe dera e ensinamentos práticos sobre plantas medicinais, reconhecera o potencial ali. Pegara algumas ferramentas velhas do depósito, uma pequena pá enferrujada, um ancinho de cabo rachado, e decidira tentar salvar o que podia. Ajoelhara-se na terra úmida, sem se importar que a lama manchasse o vestido emprestado, e começara a arrancar as ervas daninhas com cuidado, separando as plantas úteis das invasoras. O cheiro era maravilhoso, terra molhada, misturada com os aromas frescos da hortelã amassada sob seus dedos. O perfume cítrico da erva cidreira, o toque amadeirado do alecrim. Trabalhava com concentração total, perdida naquele pequeno universo verde, quando sentiu os pelos da nuca arrepiarem, aquela sensação de ser observada. Ergueu os olhos devagar e o viu. Tomás estava parado a cerca de 3 metros de distância, meio escondido atrás de uma coluna de pedra coberta de musgo. Era uma criança bonita de uma forma quase dolorosa. Cabelos negros como os do pai, lisos e brilhantes, caindo sobre a testa em mechas rebeldes. Olhos cinzentos, também como os do pai, mas com algo diferente neles. Uma profundidade, uma melancolia que não deveria existir em alguém tão jovem. A pele era pálida, quase translúcida, como se passasse tempo demais dentro de casa. Usava roupas de boa qualidade, calça escura, camisa de linho branco com alguns botões desabotoados, mas amassadas, como se não ligasse para a aparência ou como se ninguém ligasse o suficiente para arrumá-lo. Havia nele uma tristeza tão palpável que Helena sentiu o coração apertar. Não era apenas solidão, era algo mais profundo, mais escuro, era vazio, era ausência. Olá! Disse ela suavemente, sem fazer menção de aproximar-se. Sabia, por instinto, aquele mesmo instinto que a guiara com animais feridos que encontrara na floresta quando criança, que ele assustava-se facilmente, movimentos bruscos, vozes altas, qualquer sinal de ameaça, e ele fugiria. Então ficou onde estava, ajoelhada na terra, as mãos sujas de barro, e simplesmente ofereceu um sorriso pequeno, nada exigente. Chamo-me Helena, e tu deves ser Tomás. O menino não respondeu. Nem um movimento, nem um som. Apenas continuou olhando, aqueles olhos cinzentos fixos nela com intensidade desconcertante.
Helena viu que ele segurava algo contra o peito, um livrinho pequeno, gasto, com a capa de couro desbotada. Estou tentando salvar estas ervas, continuou Helena, voltando ao trabalho, tirando a pressão do contato visual, permitindo que ele observasse sem ser observado diretamente. Conheces erva cidreira? Tem um cheiro maravilhoso. Arrancou uma folha com delicadeza, amassou-a levemente entre os dedos para liberar os olhos e estendeu-a na direção dele, o braço esticado, mas sem se levantar, sem avançar no espaço dele. Queres cheirar? Esperou. O vento soprou, trazendo o cheiro de mais chuva, e uma pomba arrulhou em algum lugar nos beirais do telhado. O tempo esticou-se. Então, lentamente, tão lentamente, que a princípio Helena pensou estar imaginando, Tomás deu um passo à frente. Depois outro. E mais outro, hesitante como cervo se aproximando de mão estendida. Parou a meio metro dela, ainda tenso, ainda pronto para fugir ao menor sinal de perigo. Pegou a folha com dedos delicados, tão delicados que mal roçaram os dela. Levou-a ao nariz, inalou, e algo, apenas um leve tremor nos lábios, apenas um ligeiro amolecimento ao redor dos olhos, sugeriu que talvez, ele quisesse sorrir. É boa para acalmar, explicou Helena, voltando a cavar, dando-lhe espaço, não forçando interação. Minha mãe fazia chá com ela quando eu não conseguia dormir, quando tinha pesadelos ou quando o mundo parecia grande demais e assustador demais. Ela dizia que a erva cidreira guarda dentro de si um pedaço de sol e que quando a bebemos, aquele sol aquece-nos por dentro e afasta as sombras. Fez uma pausa, arrancando outra erva daninha. Queres ajudar-me a colher algumas? Podemos fazer um ramalhete para teu quarto. Para sua surpresa, para seu absoluto espanto, Tomás ajoelhou-se ao lado dela. Não falou, mas colocou o livrinho cuidadosamente sobre uma pedra seca e começou a trabalhar, colhendo as folhas com cuidado excessivo, como se fossem feitas de cristal. Suas mãos eram pequenas, os dedos finos, e havia nelas uma precisão que falava de inteligência, de atenção aos detalhes. Ficaram ali por quase 1 hora, trabalhando em silêncio confortável. Helena não tentou puxar conversa, não fez perguntas, não exigiu nada dele. Apenas trabalhou ao lado dele, ocasionalmente apontando para uma planta e dizendo seu nome. Essa é hortelã, cheira como se mastigasses. Esse é alecrim, cresce como pequeno arbusto e resiste ao inverno. Oferecendo informação sem esperar resposta. Quando Dona Matilde veio buscar o menino para o jantar, Tomás levantou-se relutantemente. Pegou o livrinho, limpou a terra das mãos na própria calça, um gesto tão infantil, tão normal, que fez Helena sorrir. E olhou para ela uma última vez. Havia algo diferente em seu olhar agora. Não mais apenas curiosidade ou desconfiança, mas talvez o início de algo parecido com aceitação. Dona Matilde parou na porta, observando a cena, e Helena viu lágrimas não derramadas nos olhos da governanta mais velha. Aquela foi a primeira ponte. Mas houve outras, muitas outras. Na noite seguinte, Helena preparou o chá de erva cidreira adoçado com mel e levou-o ao quarto de Tomás com permissão de Dona Matilde. Bateu suavemente na porta, esperou, e entrou só quando o menino não fugiu. O quarto era grande, bem mobiliado, mas estranhamente vazio de personalidade. Nenhum brinquedo espalhado, nenhum desenho nas paredes, apenas ordem excessiva e silêncio. Tomás estava sentado na cama, o livrinho aberto no colo. Helena viu que era um livro de ilustrações de pássaros, desenhos belíssimos, delicados, de corvos e pardais, águias e beija-flores. Trouxe-te o chá, disse ela, colocando a xícara na mesinha ao lado da cama. Não precisa beber se não quiser, mas pensei que talvez ajudasse. Sentou-se numa cadeira próxima, não muito perto, mas também não distante demais, e esperou. Tomás cheirou o chá cauteloso, depois deu um gole pequeno, então outro,
Seus ombros, antes tensos, relaxaram imperceptivelmente. "Gostas de pássaros?" perguntou Helena, apontando para o livro. Tomás assentiu. O primeiro gesto de comunicação ativa. O coração de Helena pulou. "Também gosto. Minha mãe e eu costumávamos observá-los nas manhãs de primavera. Ela dizia que cada pássaro tem uma canção própria e que, se aprendermos a ouvi-los, eles nos contam histórias." Fez uma pausa. "Queres que eu conte uma história?" Outra aceno de cabeça quase imperceptível. E então Helena começou. Não uma história comum de fadas e príncipes, mas algo diferente, algo que sentiu que ele precisava ouvir. Contou sobre uma pequena andorinha que perdera o caminho durante a migração, que ficara separada do bando, que pensou que nunca mais encontraria seu lar. Mas então encontrou uma menina no jardim que lhe ofereceu migalhas e água. E aos poucos, a andorinha aprendeu que lares podem ser encontrados em lugares inesperados, em bondades pequenas, em presenças gentis. Tomás ouviu com os olhos arregalados, fixos nela. E quando a história terminou, ele colocou a xícara vazia na mesinha e se deitou, puxando o cobertor. Helena levantou-se para sair, mas sentiu uma mãozinha segurar a barra de sua saia. Olhou para trás. Tomás a olhava, algo vulnerável e desesperado em seus olhos. Não palavras, mas um pedido claro: não vá. "Queres que eu fique até dormires?" perguntou suavemente. Aceno de cabeça. Helena voltou a sentar-se e cantarolou baixinho uma canção que a mãe costumava cantar. Uma melodia antiga, provavelmente de origem camponesa, sobre campos de trigo dourado e céus infinitos. Sua voz não era excepcional, mas era sincera, quente e carregava amor. Tomás adormeceu em minutos, a respiração ficando profunda e regular. Helena esperou mais alguns momentos para ter certeza. Depois se levantou com cuidado e saiu, fechando a porta suavemente. No corredor, encontrou Dom Augusto. Ele estava parado na sombra, obviamente tendo escutado tudo. Havia algo em seu rosto, uma mistura de emoções tão complexa que Helena não conseguiu decifrá-la completamente. Surpresa, certamente, talvez gratidão, talvez medo de esperançar-se apenas para ser desapontado novamente. "Ele não aceita ninguém", disse Augusto, a voz rouca. "Há anos. Ele está com dor", respondeu Helena simplesmente. E dor reconhece dor. Os olhos dele encontraram os dela, e naquele momento, naquele corredor escuro iluminado apenas por uma vela, algo passou entre eles. Um entendimento. Um reconhecimento. Dois sobreviventes de tempestades diferentes, encontrando-se num porto que nenhum dos dois esperava. "Obrigado", disse Augusto, e as palavras custaram-lhe muito. Não era homem de agradecer facilmente. Helena apenas assentiu e passou por ele, mas sentiu a temperatura de sua pele mudar, onde quase se roçaram. Sentiu o coração bater mais rápido, sem razão clara. Nos dias que se seguiram, um ritual estabeleceu-se. Todas as noites após o jantar, Helena preparava o chá de erva cidreira, levava-o ao quarto de Tomás e contava uma história. Cada noite uma diferente, sobre coelhos corajosos, sobre raposas espertas, sobre dragões que eram na verdade gentis, mas incompreendidos. E cada noite, Tomás segurava sua saia quando ela tentava sair, e cada noite ela ficava até ele adormecer. A transformação foi gradual, mas inegável. Tomás começou a comer melhor. Os pratos que antes voltavam intocados agora retornavam vazios. As olheiras diminuíram. O corpo antes tenso e encolhido começou a relaxar, e ele começou a explorar. Uma manhã, Helena o encontrou no jardim, observando uma minhoca se enterrando no solo com fascínio absoluto. Outra tarde, ele a seguiu até a cozinha e observou enquanto ela preparava pão, seus olhos acompanhando cada movimento das mãos dela, sovando a massa. Não falava ainda não, mas comunicava, com olhares, com pequenos gestos,
com desenhos que começou a fazer, primeiro simples riscos, depois formas reconhecíveis, pássaros, árvores, uma figura que poderia ser ela. Dom Augusto observava tudo de longe, nunca interferindo, mas Helena sabia que ele via. Via, e algo nele mudava também. Começou a jantar em casa todas as noites, em vez de em sua biblioteca. Começou a sentar-se na sala de estar após o jantar, fingindo ler, mas na verdade ouvindo as histórias que ela contava para Tomás. E uma noite, para espanto de todos, juntou-se a eles, sentou-se no chão. Algo impensável, inimaginável, e começou a brincar com blocos de madeira junto com Tomás. O menino, surpreso no início, logo começou a construir e pai e filho trabalharam juntos, construindo uma torre que desabou com estrondo, fazendo Tomás abrir a boca num quase riso silencioso. Helena, observando daquela cadeira na esquina, sentiu algo quente e perigoso crescendo em seu peito. Algo que não devia sentir. Algo chamado esperança. Algo chamado lar. A crise veio numa madrugada gélida de inverno, 6 semanas após a chegada de Helena. O grito acordou a casa inteira. Era Dona Matilde, chamando por Dom Augusto. A voz estridente de pânico. Senhor, senhor, é o menino. Augusto atravessou os corredores descalço, o coração martelando. Invadiu o quarto de Tomás e encontrou o filho convulsionando na cama, os olhos revirados, a boca espumando. O terror o paralisou por um segundo, apenas um, antes que o instinto paterno o fizesse agarrar o menino, tentando segurá-lo. "Alguém busque o médico!" rugiu. "Rápido!" Dona Matilde saiu correndo. Os criados aglomeraram-se na porta, inúteis, assustados. Augusto segurava Tomás impotente, sentindo o corpo pequeno tremer como folha na tempestade. Foi quando Helena apareceu. Empurrou os criados, entrou no quarto e avaliou a situação com uma calma que contrastava com o caos. "Senhor, precisais soltá-lo", disse firme. "As convulsões precisam passar. Segurá-lo pode machucá-lo." "O quê?" "Confiai em mim." Havia algo naquela voz, autoridade misturada com compaixão, que o fez obedecer. Soltou Tomás, recuando. Helena ajoelhou-se, virou o menino de lado para que não engasgasse, colocou algo macio sob a cabeça. Depois, com movimentos precisos, abriu a janela para que o ar frio entrasse, despiu parcialmente o menino para baixar a temperatura corporal. "Água fria!" ordenou. "E toalhas, rápido!" Os criados obedeceram correndo. Helena trabalhou com as mãos seguras, aplicando compressas, massageando pontos específicos no pulso e no pescoço, murmurando palavras baixas e reconfortantes. Augusto observava, pasmo, sentindo-se inútil. A convulsão cedeu gradualmente. Tomás relaxou, a respiração normalizando. Helena não parou. Continuou vigiando, ajustando as compressas, checando o pulso. Somente quando o médico chegou, meia hora depois, é que ela recuou, as mãos tremendo de cansaço. O médico examinou Tomás, fez perguntas e por fim declarou: "O pior passou. Foi tratado adequadamente." "Quem fez isso?" Todos olharam para Helena. Ela, constrangida, baixou os olhos. "Foi apenas o que minha mãe me ensinou, senhor doutor." "Vossa mãe era uma sábia, então," respondeu o médico, guardando os instrumentos. "Salvaste a vida deste menino. Mais alguns minutos e..." Deixou a frase no ar, pesada de significado. Quando todos saíram, restaram apenas Augusto e Helena no quarto, Tomás dormindo tranquilo na cama. O silêncio era denso. "Por que fizestes isso?" perguntou Augusto finalmente a voz rouca. "Não é vossa obrigação cuidar dele." Helena ergueu os olhos e neles havia algo puro, inegável. "É uma criança, senhor." E estava sofrendo. Não precisava de mais razão. Augusto sentiu algo se partir dentro de si. Algo que mantivera fechado há anos. Virou-se para não deixar que ela visse a emoção. As mãos fechadas em punhos. "Agradeço-vos", disse.
Por fim, as palavras custando-lhe caro. A dívida está perdoada. Podeis partir quando quiserdes. Helena piscou surpresa. Partir? Sim, estais livre. Deveria ter sido um alívio. Mas, estranhamente, Helena sentiu um aperto no peito. E Tomás? É meu filho. Eu cuidarei dele. Com respeito, senhor. Ele precisa de mais do que um pai. Precisa de cuidado constante, das ervas, das canções que o acalmam. Augusto virou-se, os olhos encontrando os dela. Estais sugerindo que fiqueis? Helena respirou fundo. Estou sugerindo, senhor, que talvez possamos ter um novo contrato, não de dívida, mas de propósito. O silêncio que se seguiu foi carregado de algo novo, algo frágil como vidro. Augusto assentiu devagar. Ficai então, não como criada, mas como governanta particular de Tomás. Tereis aposentos próprios, salário justo. Helena sorriu pela primeira vez desde que chegara. Um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. Aceito, senhor. Os meses que se seguiram trouxeram uma transformação silenciosa, mas profunda. Helena mudou-se para um quarto próximo ao de Tomás, um aposento pequeno, mas confortável, com janela para o jardim. Suas obrigações tornaram-se claras. Cuidar da saúde do menino, educá-lo nas letras e números, ser a presença constante e gentil que ele tanto necessitava. E Tomás floresceu. Não da noite para o dia, mas gradualmente, como planta regada com paciência. Começou a comer melhor, a dormir sem pesadelos, a explorar a casa com curiosidade tímida. Ainda não falava, mas comunicava-se por gestos, por olhares, por desenhos que fazia com carvão no papel. Helena descobriu que ele amava histórias. Todas as noites sentava-se ao lado de sua cama e contava contos antigos, de cavaleiros e dragões, de princesas corajosas e florestas encantadas. Tomás ouvia com os olhos arregalados e, às vezes, quando a história era particularmente emocionante, segurava a mão dela. Dom Augusto observava de longe. Nunca interferia, mas não podia deixar de notar a mudança. A casa, antes silenciosa como o túmulo, agora tinha o som de risos contidos, de passos leves correndo pelos corredores. E Helena? Helena era um enigma. Não era bonita no sentido clássico. O rosto era delicado, mas comum. O corpo magro demais. Mas havia nela uma luz que vinha de dentro. Uma bondade que se manifestava em cada gesto. A forma como trançava os cabelos de uma criada doente. A paciência com que ensinava Tomás a segurar o lápis. A melodia baixa que cantarolava ao preparar as ervas medicinais. Augusto começou a procurar desculpas para estar perto. Verificava a biblioteca quando sabia que ela estaria lá. Jantava mais cedo para cruzar com ela no corredor. E numa tarde chuvosa, fez algo que não fazia há anos. Sentou-se no chão da sala de estar e brincou com Tomás, enquanto Helena observava sorrindo. Ele está diferente, comentou Augusto depois que Tomás dormiu. Estavam na biblioteca, Helena organizando livros, ele fingindo ler correspondências. Ele sempre foi especial, respondeu Helena sem olhar. Apenas precisava de alguém que o visse. E vós o vedes. Vejo uma criança corajosa que perdeu demais cedo, mas que ainda tem um coração enorme. Augusto fechou os papéis, desistindo da farsa. Helena. Era a primeira vez que dizia o nome dela. Helena parou, o coração acelerado, e virou-se. Sim, senhor. Quero que saibais que eu estava errado. Sobre vós, sobre vossa família. Helena desceu da escada, aproximando-se. Errado como... Senhor, julguei-vos antes de conhecer-vos. Carreguei o ódio que sentia por vosso pai e o projetei em vós. Foi injusto. As palavras custavam, mas eram sinceras. Helena sentiu os olhos arderem. Meu pai não era perfeito, senhor. Cometeu erros, magoou pessoas, mas amava-me.
e ensinou-me que bondade vale mais do que ouro. Aprendestes bem a lição. Ficaram ali, separados por poucos metros, mas unidos por algo inominável. Então, um grito cortou o momento. Senhor! Senhor Augusto! Era Sebastião, o criado, invadindo a biblioteca sem cerimônia. Há pessoas no portão. Dizem que vieram buscar a senhorita Helena. O sangue de Helena gelou. Trocou um olhar rápido com Augusto, vendo nele a mesma suspeita. Quem são? Perguntou Augusto, erguendo-se. A viúva Alencastro e um senhor que diz ser o primo da senhorita. Helena sentiu as pernas fraquejarem. A madrasta. Aqui. O que queriam? Não precisais recebê-los, disse Augusto, firme. Posso mandá-los embora. Não! Helena surpreendeu-se com a própria voz. Enfrentá-los-ei, mas gostaria que estivesseis presentes, senhor, se possível. Augusto estendeu o braço. Um gesto de apoio silencioso. Estarei. A sala de visitas nunca parecera tão hostil. A madrasta de Helena, Dona Úrsula, era uma mulher de meia idade, corpo robusto, olhos pequenos e cruéis. Usava joias demais e perfume de menos. Ao lado dela, o primo Bernardo, um homem franzino de bigodes ridículos e ar de quem sempre planejava algo, sorria com falsidade. Helena entrou acompanhada de Dom Augusto, cuja presença imponente fez ambos os visitantes hesitarem. Helena! Exclamou Úrsula, abrindo os braços numa farsa de afeto. Minha pobre enteada, onde estivestes todo este tempo? Procuramos-te por toda parte. Helena não se moveu. Estive aqui, na casa de Dom Augusto Valença. Úrsula olhou para Augusto, avaliando. Senhor Valença, que bondade a vossa. Acolher minha pobre Helena. Mas agora que a encontramos, levaremos-la de volta para casa. Esta é minha casa, disse Helena, baixo, mas firme. Não digas bobagens, criança, interveio Bernardo, a voz melíflua. Teu lugar é conosco, somos família. Família, repetiu Helena amarga. Fostes vós que me expulsastes na chuva, que rasgastes as cartas de meu pai, que me chamastes de bastarda. Mal entendidos, disse Úrsula, acenando com a mão como quem espanta a mosca. Estavas doente, delirando. Precisávamos de disciplina, mas nunca quisemos teu mal. Mentira! A palavra saiu tão clara, tão forte, que todos piscaram. Augusto sentiu um orgulho estranho. Viestes buscar-me, continuou Helena, não por afeto, mas porque descobristes algo, não é? Algo sobre a herança. Ou sobre os papéis que meu pai guardava. Úrsula e Bernardo trocaram olhares rápidos, reveladores. Não sei do que falas, disse Úrsula, mas a voz falhara. Foi Augusto quem interveio. Creio que já escutei o suficiente. A senhorita Helena está sob minha proteção. Se desejais tratar de assuntos legais, procurai um advogado. Mas ela não irá convosco. Com que direito? Começou Bernardo, irritado. Com o direito de dono desta casa e com o direito de alguém que não tolera injustiça. A voz de Augusto era gelo afiado. Sebastião, acompanhai nossos visitantes até o portão. Úrsula levantou-se furiosa. Isto não acabou, Helena. Tens obrigações, dívidas, voltaremos. Estarei esperando, disse Helena, erguendo o queixo. Quando saíram, Helena desabou numa cadeira tremendo. Augusto ajoelhou-se ao lado dela, algo impensável há meses. Estás bem? Sim, não sei. Helena cobriu o rosto com as mãos. Eles querem algo que meu pai guardava, e não descansarão até. Então descobriremos o quê? Disse Augusto, firme. E os impediremos. Helena ergueu os olhos incrédula. Por que fazeis isso por mim? Augusto hesitou. A resposta verdadeira era complicada, assustadora. Então disse a mais simples, a mais honesta, porque é o correto. Mas ambos sabiam que havia mais, muito mais. A investigação começou naquela mesma noite. Augusto convocou seu advogado, um homem sisudo e competente chamado Dr. Mendes.
Helena trouxe o pouco que salvara da mansão, um pequeno cofre de madeira que pertencera ao pai, contendo cartas, um medalhão e um documento estranho. "O que é isto?" lhe perguntou Dr. Mendes, examinando o papel amarelado. "Não sei", admitiu Helena. "Meu pai guardava-o trancado. Nunca me deixou vê-lo." Mendes ajustou os óculos, lendo com atenção. À medida que avançava, sua expressão mudou de curiosidade para choque. "Santo Deus! O que foi?" perguntou Augusto impaciente. "É uma escritura de terras, datada de há 30 anos. Terras de quem?" Mendes ergueu os olhos devagar. "Dos Alencastro, mas..." Olhou para Augusto. "As terras em questão. Dom Augusto, estas são as terras que vosso pai comprou após a ruína dos Alencastro." Silêncio. Helena franziu o senho. "Não compreendo." "Nem eu", disse Augusto, mas a inquietação crescia. Mendes continuou lendo, folheando outros documentos no cofre. De repente parou. Aqui está." "O quê?" "Uma carta do pai de Helena, escrita pouco antes de sua morte." Mendes olhou para Helena, hesitante. "Posso ler?" Ela assentiu pálida. Mendes leu em voz alta. "Se estás lendo isto, é porque não tive tempo de corrigir a maior injustiça de minha vida. A escritura anexa é falsa. Falsifiquei-a há 30 anos, com a ajuda de Bernardo, então meu sócio, para culpar a família Valença pela ruína de nossas terras. A verdade é que perdi tudo em jogo. Endividei-me. E covarde que fui, preferi destruir a honra de um inocente a admitir minha falência. Augusto Valença, pai, nunca me prejudicou. Fui eu quem tentou arruiná-lo. E quase consegui. Carrego este peso até a morte. Que minha filha, Helena, se souber disto, peça perdão em meu nome. E que use esta confissão para limpar o nome que sujei." O silêncio que seguiu era sepulcral. Helena estava branca, as mãos tremendo. "Não, não é possível." "Mas é verdade", disse Mendes sombrio. "E explica muita coisa. A súbita riqueza de vosso primo Bernardo, por exemplo. Ele deve ter guardado cópias dos documentos falsos. Chantageia vossa madrasta. E agora, descobrindo que o original e a confissão estão convosco, vieram buscá-los." Augusto estava imóvel, processando. Seu pai morrera defendendo sua honra contra as acusações de Rodrigo. Morrera amargurado, questionado, humilhado. E tudo fora mentira. Mentira que Rodrigo plantara e que agora confessava. "Senhor..." A voz de Helena era um fio. "Eu não sabia. Juro que não sabia." Augusto ergueu os olhos. Neles havia dor, raiva, mas também algo surpreendente, compreensão. "Sei que não sabíeis. Não sois responsável pelos pecados de vosso pai. Mas ele destruiu vossa família. E pagou por isso. Morreu em miséria, abandonado. Enquanto seu maior tesouro, vós, foi lançado à sorte." Augusto aproximou-se, erguendo-lhe o queixo com delicadeza. "Vosso pai errou, mas vós sois diferente. Provaste isso todos os dias." Helena desabou em lágrimas e Augusto, pela primeira vez em anos, abraçou alguém. Seguraram-se ali, 2 destroços encontrando porto seguro um no outro. Dr. Mendes, discreto, saiu levando os documentos. Havia muito trabalho pela frente. O confronto final aconteceu no Tribunal da Vila, 2 semanas depois. Dr. Mendes moveu ação contra Bernardo e Úrsula, apresentando a confissão, as escrituras falsas e testemunhas que confirmavam a fraude. Quando o martelo do juiz bateu, ecoando como o trovão daquela noite distante, a máscara de Dona Úrsula caiu. A mulher que expulsara Helena na chuva agora agarrava-se à madeira do banco dos réus, as unhas raspando o verniz, gritando que era tudo um engano, que ela era uma senhora de respeito. "Silêncio!" trovejou o juiz. "A senhora não possui mais terras, nem títulos, nem honra. Viverá da caridade que outrora negou à sua enteada." Bernardo, o primo arrogante, não gritou. Apenas empalideceu,
suas pernas cedendo enquanto os guardas o algemavam. O som das correntes foi a música mais doce que a vila já ouvira. Helena não sorriu com escárnio. Apenas olhou para eles com a serenidade de quem vê uma tempestade passar, sabendo que, finalmente, estava seca e segura. O júri foi implacável. A fraude era inegável. Úrsula perdeu todas as propriedades dos Alencastro, que retornaram legalmente a Helena. Bernardo foi sentenciado a 5 anos de prisão por falsificação e extorsão. A vila inteira compareceu ao julgamento. Viram Helena, a moça que haviam rejeitado, que haviam virado as costas, ser exaltada. Viram Dom Augusto Valença, o homem mais poderoso da região, testemunhar a favor dela. E entenderam, envergonhados, que haviam falhado. Quando saíram do tribunal, uma multidão esperava, mas não com hostilidade, com respeito. Alguns pediram perdão. Outros simplesmente inclinaram a cabeça. Helena, exausta, mas aliviada, segurou o braço de Augusto. Acabou? Acabou, confirmou ele. E então, para surpresa de todos, sorriu. Um sorriso pequeno, raro, mas genuíno. Estais livre, Helena de Alencastro. Vossa herança foi restaurada. Vosso nome, limpo. E agora, podeis escolher vosso próprio destino. Helena olhou para ele, para aquele homem que fora inimigo e tornara-se salvador, protetor e algo mais. Meu destino, disse baixo, está onde Tomás precisa de mim, onde há ervas para plantar, e onde alguém que aprendi a admirar. Talvez precise de mim também. Augusto prendeu a respiração. Helena. Não preciso de mansão, senhor, não preciso de riqueza, mas precisaria saber se há lugar para mim, ao vosso lado. A resposta veio não em palavras, mas num gesto que chocou a todos. Dom Augusto Valença, o viúvo amargurado, o senhor intocável, ajoelhou-se diante de Helena, ali mesmo na praça, e segurou-lhe as mãos. Não sou homem de muitas palavras, disse, a voz embargada, nem de gestos fáceis, mas vós trouxeste luz onde só havia escuridão. Deste-me um filho novamente, deste-me propósito. E se aceitardes, se houver em vosso coração espaço para um tolo que quase vos perdeu, gostaria de passar o resto de meus dias merecendo vossa presença. A praça explodiu em murmúrios. Helena, lágrimas escorrendo livres, ajoelhou-se também, erguendo-lhe o rosto. Há espaço, Augusto. Sempre houve. O beijo que selou aquele momento foi testemunhado por dezenas, aplaudido por muitos e lembrado por anos como o dia em que a justiça enfim venceu. A cerimônia foi simples, realizada na capela da propriedade Valença. Helena usava o vestido de casamento que fora da mãe, reformado com renda nova. Augusto usava o terno que jurara nunca mais vestir. E Tomás, aos 7 anos, foi quem entregou os anéis. E falou. Mãe, disse, claro como cristal, entregando o anel a Helena. A primeira palavra em anos. Depois olhou para o pai. Pai. Helena desabou em choro ali mesmo, abraçando o menino. Augusto juntou-se ao abraço, os 3 unidos, família refeita de destroços. O jardim, antes selvagem, agora florescia. As ervas que Helena plantara cresciam viçosas. A biblioteca estava organizada. A casa inteira cheirava a vida. Naquela noite, quando a lua iluminou os campos, Helena e Augusto caminharam até a colina, onde os túmulos dos pais de ambos descansavam, lado a lado, distantes apenas metros, como se o destino tivesse sempre sabido que um dia as famílias se uniriam. Perdoas, meu pai? Perguntou Helena, a voz suave. Perdoo, disse Augusto. O ódio é veneno lento. Prefiro o antídoto. Que seria? Amor, família, propósito. Ele olhou para ela, os olhos cinzentos mais quentes do que nunca. Vós.
Helena apoiou a cabeça em seu ombro e ficaram ali, dois sobreviventes, duas almas feridas que encontraram cura uma na outra. A chuva voltou a cair mansa, lavando a terra, mas desta vez não trazia desgraça, trazia renovação, trazia bênção. E enquanto voltavam para casa de mãos dadas, Helena percebeu a verdade simples e profunda que sempre estivera ali. A dignidade não se perde numa queda. Ela se revela na forma como nos erguemos. E ela, Helena de Alencastro Valença, erguera-se com graça.